Então nós não vamos passar com muito pormenor. Eu queria passar os principais aqui do Adventismo. Você tem certeza de que o Adventista é uma seita? Tem certeza ou não? Existe uma dúvida, né? Parece que eles são evangélicos, são muito bom, pregação. Acho que é a mais que dá dúvida, né? Oi? Das seitas, acho que é a que mais dá dúvida se é ou não. Isso, que a gente até poderia até indicar para alguém aí, né? Semelhante aí da Igreja de Jesus Cristo Santo do Último Dia, só o título ali que engana. Mas eles não. O título dele é pior do que o dos mormons, porque a Igreja Adventista, né, já fala sobre o advento, Jesus já voltou e tudo mais. Mas deixa eu só passar para vocês aqui o histórico. O histórico já ajuda bastante. Então, nós vamos ter a nossa primeira parte aqui. Nós vamos ter um intervalo para não cansar vocês. Depois a gente olha algumas doutrinas principais. Não vou olhar tudo, porque você está recebendo aqui e tem aí várias outras doutrinas com bastante refutação apologética para você se inteirar e, quem sabe, conhecendo um pouco mais, ajudar algum adventista a conhecer a verdade, tá bom? E nós vamos tentar colocar mais material nesse curso, dentro do curso, mais material, vídeos, outros materiais em PDF, enfim, alguns documentos para você se enriquecer com esse estudo. Não é exaustivo aqui. Não dá para terminar todo o estudo. Um dia só falando de Mormon já não seria suficiente, né? Tem muita coisa que talvez pudesse passar para a gente aqui. Um dia só de Testemunho de Jeová, nós teríamos que repetir esse módulo várias vezes, né? Por isso nós vamos continuar colocando material no Instituto. Você vai lá entrar, nós vamos mandar depois todas as informações, senha e tudo mais. Mas o que acontece aqui com o histórico dos adventistas? Começa com um homem chamado William Miller. E ele está num ambiente lá nos Estados Unidos, ele está num ambiente em que existe um movimento chamado movimento milenista. O pessoal começa a falar do milênio, ou a falar da volta de Jesus, porque até 1800 até 1900 e pouquinho, até a Primeira Guerra Mundial, o mundo começou a ficar melhor. Depois daquele período da Idade Média, que tinha muitas barbaridades, né? Tinha os bárbaros ali, tinha muitas guerras. E aí depois houve um período mais tranquilo. E nesse tempo do século 17, 18 e 19 começa a ficar tranquilo. E aí Jesus vai voltar. Está ficando bom, né? O mundo está ficando muito bom. Está tão bom que só falta Jesus estar aqui, né? E aí, essa é a ideia. E aí esse Miller, ele tem uma iluminação herética aí. E ele lê Daniel 8,14. Quem pode ler para nós aí? Daniel 8,14. Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ok. Então ele pegou esse texto e começou a 2300 tardes e manhãs, então o santuário será, né, reconsagrado, será purificado. E aí olhou para esse 2300, ele colocou como se fosse 2300 dias da profecia, e cada dia representava um ano. E ele pegou o primeiro ano, que seria o regresso de Esdras do cativeiro. Foi o ano 457 a.C. Você pega 2300 menos
1157, vai dar 1843. Isso era o ano 1818, ele estava. E aí ele então falou, em 1843 Jesus vai regressar à Terra. Né? E marcou então para o dia 21 de março de 1843. E aí, muitos crentes, muitas pessoas, porque estavam naquele momento de Jesus vai voltar, e aí ele vem com essa profecia, ou com essa informação, o pessoal, é verdade. E aí muitos crentes vindo de várias igrejas, eles até doaram as suas propriedades, abandonaram os seus trabalhos, os seus afazeres, e se prepararam para receber o Senhor, então, no dia 21 de março de 1843. O dia chegou. Não aconteceu. Miller, então, voltou lá para a prancheta, né, para os seus cálculos, e tinha que falar alguma coisa. Eu errei aqui, sabe, eu errei por um ano, tal. É o ano que vem, 21 de março de 1844. Adiou por um ano a pressão, né, que o pessoal tinha colocado. Chegou novamente 1844 e mais uma vez falhou, né, e já tinha 100 mil pessoas ali esperando Jesus voltar. Nova decepção. E aí Miller de novo vai lá para fazer os seus cálculos e refaz os seus cálculos e fala, houve um pequeno erro aqui, mas na verdade a data é 22 de outubro desse ano. Né? Então já atrasou aí alguns meses, novamente falhou de novo. Você vai ter aí, na página 14, explicando as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. Ok? Então você, aí tem todo, você lê com cuidado. Nós não vou ler aqui para vocês. Tem uma história aqui que é muito importante, até mesmo vale para quem fez a bibliologia. Tem um pouco da história, pequena parcela aqui, falando sobre os macabeus, contando naquele período interbíblico, né, intertestamentário. Então vai contar a história, a revolta dos macabeus. Ele então vai mostrar naquele período que houve o cumprimento dessas 2.300 tardes e manhãs. Na verdade, 1.150 manhãs, 1.150 tardes. Na verdade, são 1.150 dias. E cumpriu-se literalmente. Você vai ler isso aqui e você vai perceber, na história, houve o cumprimento dessa profecia de Daniel. Então, nós não vamos parar aqui. Dos muitos grupos que passou depois Miller, formou-se grupos que se decepcionaram e formaram grupos ali que começaram a seguir os líderes que foram surgindo depois de William Miller. 3 grupos, eles se reuniram, se juntaram para formar essa nova igreja, baseada em uma nova interpretação. Que nova interpretação era essa? Essa nova interpretação era uma revelação, foi dada por Hiram Edson. Eu estava pesquisando aqui, tem 2 versões disso. Uma que esse Hiram Edson que deu essa interpretação, ele é um amigo pessoal de Miller. E tem uma outra versão que fala que foi a Ellen White que fez a interpretação, que deu essa nova revelação. Mas, de qualquer forma, alguém apareceu com essa nova revelação e, segundo esse Edson, Miller não estava errado quando ele falou da volta de Jesus em relação à data. Ele não errou, está certo, a data está certa. Ele falou, não, ele não errou. O que ele errou é o local. O local, em relação ao local da volta que ele errou. Então ele disse que na data profetizada por Miller, Cristo realmente havia voltado, mas Jesus não voltou para a terra. O local não é na terra. Jesus saiu do local santo e entrou no santuário, no Santo dos Santos, celestial, para fazer uma obra de purificação. Então essa obra de purificação é o que nós vamos falar daqui a pouco,
depois do intervalo, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso é importante a gente falar sobre isso. O que eu quero colocar ainda é a parte de história. Né? Nos anos seguintes, esses três grupos que apoiaram o Edson, né, o Hiram Edson, nessa nova revelação, dois desses grupos deram uma contribuição substancial para a formação da seita Adventismo do Sétimo Dia. O primeiro grupo era dirigido por Joseph Bates. Esse grupo ele observava o sábado ao invés de domingo. Okay? Então esse grupo chegou, se juntou, veio com essa informação, com esse ensino. O segundo grupo ele dava muita ênfase nos dons espirituais e especialmente da profecia. Dentro desse grupo tinha a senhora ou a senhorita Ellen Golden Harmon. Mais tarde casou-se com James ou Tiago, né, White, e tornou-se então a senhora Ellen Golden White. Né, e ela tinha o dom da profecia. Então esse grupo veio, né, desses três grupos, um veio com o sábado e o outro veio com os dons, né, a parte espiritual ali, o dom da profecia, e chegou a profetisa ali. Esses grupos então se reuniram, cada um deu a sua contribuição. Então o primeiro grupo era o grupo do Edson, que veio com a revelação com respeito ao santuário celestial. O segundo grupo, o sábado. E o terceiro grupo, a profetisa, que na verdade foi a que deu mais influência para o grupo. A guarda do sábado, sem dúvida, é um ponto principal da controvérsia de doutrina, né, que mostra que eles estão diferentes. Então, fala adventista, fala de sábado. Tanto que é adventista do sétimo dia. Então, a gente olha e fala, esse é o ponto principal dentro da doutrina do adventismo do sétimo dia. Só que esse corpo de doutrina, né, adventista, ensina que o crente ele deve observar o sábado como o dia de repouso e não o domingo. Creem que o domingo, aqueles que guardam o domingo, aqueles que estão hoje usando o domingo para fazer os seus cultos, eles lá no tempo futuro, eles vão aceitar, todo mundo que faz culto do domingo, vão aceitar a marca da besta. E o anticristo então vai dominar e todos os domingueiros vão se render ao anticristo, né? Ellen White, ela ensina que a observância do sábado é o selo de Deus, enquanto que o domingo é o selo do anticristo. Okay? Então, sábado, selo de Deus, e o domingo é o selo do anticristo. Nós já mostramos que os três grupos que se juntaram lá no início para formar o adventismo, o primeiro era liderado pelo Joseph Bates, né, que ensinava o sábado como dia de descanso. Só que Ellen White chegou com o segundo grupo como profetisa. E olha como é que ela, na verdade, fez bastante influência naquele grupo inicial, e até hoje faz. Porque ela começou a declarar uma revelação, ela recebeu uma revelação. E nessa revelação, Jesus abriu a arca porque Jesus entrou lá na sala do Santo dos Santos, né? E lá tem a arca da aliança celestial. E ela teve uma revelação, como se ela pudesse ter ido lá. E Jesus abriu a arca. E ela olhou lá dentro. E o que ela viu? Ela viu as tábuas. E o quarto mandamento estava com uma auréola de luz. Então ela viu aquele quarto mandamento no centro, aqui não está nem representando muito no centro, mas estava lá no centro das tábuas e uma auréola de luz apontando para a guarda do sábado. E aí, né, bateu o martelo, agora tinha aquele grupo, agora tem a profetisa, então se tornou ali algo que eles pisaram mesmo. Né? Tanto é que é o principal.
Na verdade, se você crê em Jesus, é muito importante, mas você tem que guardar o sábado. Né? Ficou evidente isso. Essa é uma doutrina, na verdade, insustentável. Na verdade, nós não temos problema com eles guardarem o sábado. Qual o problema de guardar o sábado? Não é? Não podemos condená-lo por causa disso. O problema é que eles fazem desse ensino uma espécie de cavalo de batalha, né, que leva para atacar as igrejas evangélicas. Porque as igrejas têm o domingo como dia especial, como dia em que se repousa e não trabalha e separa, né, para uma devoção a Deus. Então, eles é que usam isto contra, e acaba que a gente começa a ter um problema com eles por causa disso. Se eles não fizessem nada disso, atacar aqueles que creem ou que não têm problema quanto ao dia semanal, não haveria problema, né? Nenhuma luta com ele. Mas dos 10 mandamentos registrados no Êxodo 20, o Novo Testamento ratifica apenas 9. Olha só, não terás outros deuses diante de mim. Aí no Novo Testamento aparece ratificando o primeiro mandamento. Nós temos o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Aí temos aqui acho que é um exemplo só, um versículo só, mas você vai encontrar até mais. Daqui a pouco eu posso mostrar até a quantidade aí. Olha lá, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Pois, lembra do sábado, no Novo Testamento não tem nada no Novo Testamento que ratifique o quarto mandamento. E assim vai. Todos os mandamentos você vai encontrar no Novo Testamento uma ratificação da lei. E tá, depois tudo isso aqui vai estar lá no site para você avaliar as referências. O Novo Testamento repete pelo menos 50 vezes o dever de adorar somente a Deus, 12 vezes a advertência contra a idolatria, 4 vezes a advertência para não tomar o nome do Senhor em vão, 6 vezes a advertência contra o homicídio, 12 contra o adultério, 6 contra o furto, 4 contra a falsa testemunha, 9 contra a cobiça, e nenhum lugar do Novo Testamento aparece a observar o quarto mandamento, que seria o sábado. Voltando um pouquinho, antes de entrar aqui na doutrina da expiação, lá no final daquele momento em que Miller errou a data, havia entre os seus seguidores Charles Russell, né? Ele era um dos seguidores de Miller de um dos seguidores de Miller, né? Ele aceitava ali, estava aceitando e esse um deles, porque formou vários grupos ali depois de Miller. Um deles falou não é 1844. 30 anos depois, então 1874. Só que aí chegou, também não deu. E este Russell, né, o Charles Russell, ele colocou 70 anos depois de 1844. Daria 1914. Né? Então, ele trouxe essa data. E aí começou a estudar, aquele pessoal estudante internacional da Bíblia, e aí surgiu a Sentinela e tal, e acabou se tornando os Testemunhos de Jeová. Né? Então, o que o Paulo está observando, tudo igual, né? Esse negócio de seita aí, está tudo igual. Mas porque inclusive aqui, né, nesse caso aqui de Adventista e Testemunhos de Jeová, saíram dali, daquele momento histórico de profecia de data, essa falsa profecia da volta de Jesus. Né? Então os adventistas agora admitem que Jesus voltou, as Testemunhas de Jeová estão ainda aí labutando para que Jesus firme o seu reino aqui na terra, para que milhões dos que agora vivem jamais experimentarão a morte, jamais morrerão.
Essa é a ideia, que aconteça logo que Jesus já voltou, mas Jesus estabeleça este reino eterno aí, e somente os testemunhos de Jeová que vão permanecer para aqueles que estudam, aqueles que vão ganhar a salvação por meio do estudo, e aqueles que vão ganhar a salvação por meio de fazer outros estudarem. Por isso que estão aí visitando diariamente ou semanalmente, né, as casas, porque faz parte de ter não sei quantas horas para garantir lá que eles vão estar nesse grupo de milhões de pessoas. A história que nós temos dos adventistas e dos testemunhos de Jeová se cruzam nesse aspecto de falsa profecia, né? Então, fizeram bastante ali. Os adventistas deram embalaram, né, bem bonitinho ali para colocar como Jesus voltou, e criaram então esse esquema da purificação lá celestial, né? Então Jesus voltou e está lá purificando. Então passou-se 19 séculos, tem até escrito aqui. Então, do ano 33 até 1843 e 1844, Jesus voltou em 44, desse período todo, Jesus realizou a primeira parte da expiação. Então, até então, Jesus não havia completado. Eles negam que a obra da cruz tenha sido suficiente. Tetelestai de Jesus não foi tetelestai, na verdade. Não foi estar consumado. E aí, então, em 1844, Jesus sai daquele período, daquele local santo que estava intercedendo pelos seus, e agora ele vai para terminar a obra e purificar agora todos os seus escolhidos, né? Seus salvos, aqueles que são salvos. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café.